Olá, vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre o trabalho de Miguel Tavares de Gouveia, obsessão, autoobsessão e terapia espírita. Hoje vamos analisar o módulo 7 a respeito do assunto. A análise deste módulo vai tratar efetivamente de umas considerações gerais sobre a questão do tratamento e a conscientização tanto da pessoa que está neste processo, vamos chamá-lo assim de paciente, como também do tarefeiro que vai atendê-lo na casa espírita através do atendimento fraterno. Uma obra Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, no seu capítulo 29, ela traz um artigo sobre a respeito às obsessões. Muito interessante esse artigo. Recomendamos a sua leitura a respeito deste estudo. Ela nos diz que a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. É o que nós vimos nos últimos videoaulas a respeito do assunto, a respeito daquilo que Allan Kardec, principalmente, tinha efetivamente colocado, para nós. E o próprio Mestre Jesus, quando realizava as suas curas, vamos dizer assim, junto às pessoas, dizia: vai e não volte a pecar. Quer dizer, mude o comportamento, mude a forma de ser, porque se continuar como está, vai realmente voltar a ter toda esta problemática. De um modo geral, as pessoas só têm consciência do desequilíbrio quando os sintomas se tornam ostensivos, dentro da questão psicológica. Fobias, arrepios inexplicáveis, inquietações ou tristeza inesperada, levando a angústias, etc. Quer dizer, a pessoa tinha um comportamento e começa a mudar aquele comportamento. Às vezes, acompanhado de mudanças de comportamento bem caracterizadas, quando, na realidade, o processo já perdura por longo tempo, considerando que raramente ela se instala de chofre, imediato, sem passar antes pelo estágio de obsessão simples, ocasião em que os sintomas não são atacados. Então, quer dizer, a pessoa já vem num processo, mas não percebe as pequenas mudanças que vão se realizando dentro do seu comportamento, mas quando se tornam já muito mais ostensivo, é que na realidade elas vão realmente ter estas inquietações de tal forma que vão procurar ajuda. Na obsessão, a base do processo é a exacerbação das deficiências anímicas do indivíduo. Questões anímicas, questões da alma, a questão do ser, é como ele é. Então, este processo vai exacerbar os seus comportamentos, de como ele é, com a exploração das predisposições mórbidas, fisioquímicas, das fraquezas morais da vítima, até conseguir pelo enfraquecimento da vontade e o domínio magnético. O obsidiado, bem como seus familiares e amigos, nesta primeira fase, atribuem a problemática a mero destrambelhamento da saúde nervosa ou psicológica, e até pode ser, realmente, por alguns impactos, pode ser que dentro dessa área. Por isso que nós sempre afirmamos que tem que procurar sempre, primeiramente, um profissional da saúde. Enfim, de natureza puramente pessoal, deve também sempre procurar profissional de saúde, conforme nós estamos constantemente afirmando, e ajuda dentro de uma casa espírita ou através de uma ligação com a divindade, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento,
ajudam muito a mudar a faixa mental para que isso possa, de uma certa forma, se desligar. Na obra No Mundo Maior, através do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar no capítulo 8º, No Santuário da Alma, o título. Ela faz uma análise psicológica do ser ali muito interessante. Recomendamos a sua leitura completa deste capítulo, até do próprio livro. Mas ele vem nos pontuando o seguinte: temos milhões de pessoas irascíveis, nervosas, agitadas, que pelo hábito de se encolarizarem, olha só, a cólera é um hábito nosso, né? É um hábito. Facilmente, conforme ele vai nos dizendo, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes, precoces, em neurastênicos de tipos diversos. Então, nós vamos encontrar, pelo nosso hábito, às vezes, nessas questões raivosas de agitação do dia a dia, vamos criando estas dementes. E nós vamos ficando com diversos hábitos, né? O nosso sistema nervoso vai ficando agitado a respeito do assunto, do nosso ser, de como nos comportamos. E essas vibrações que nós geramos nesse sentido poderão nos trazer influências negativas a respeito de como nós agimos dentro desta área. O problema maior, no entanto, reside na falta de conscientização e esforço do paciente. É como diz Allan Kardec na obra O Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, onde ele vai fazendo uma análise a respeito comportamental. E no seu item, no capítulo 23, no item 250, ele dedica nesta obra um capítulo inteiro sobre a questão da obsessão. Ele vem dizendo: ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, se a pessoa, na realidade, tem uma problemática fisiológica por questões de uma viciação e vai no médico, e o médico dá-lhe uma série de medicamentos, mas ele não tira o vício dele, então não vai se curar. Óbvio. Ele quer tirar os efeitos, a dor e conservar os vícios, que é se comprar com ele. Então, nesse sentido, também dentro desse processo psicológico a respeito, estamos falando psicológico porque é psíquico, né? A obsessão é uma questão psíquica. Então, dentro desse processo, efetivamente, o ser tem que mudar. Se ele não mudar de comportamento, na realidade, vai continuar sofrendo as influências ali naquele momento, as influências do mundo espiritual. Não basta que o doente diga a seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode fazer se o doente não faz o que é preciso. Por isso é que o êxito da cura depende mais do obsidiário do que do trabalho dos tarefeiros da desobsessão. Estamos reafirmando isso em várias obras, constantemente, que é muito importante a conscientização daquelas pessoas que vão trabalhar com aquela pessoa, de conscientizar a pessoa no seu processo de mudança. Por isso que a doutrina espírita tem uma orientação básica a respeito de como devemos colocar para que a pessoa possa exercer uma mudança de hábitos e, assim, consequentemente, mudar o seu padrão vibratório. O espírito Emmanuel, na obra Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vem nos colocando que, como no caso da receita formulada por um médico abnegado em nosso favor, a lição do Evangelho consola, esclarece, encoraja aqueles que a recebem, mas, se não for usada, de nada adianta.
De nada adianta nós lermos um versículo, de nada adianta nós estudarmos o Evangelho, seja ele qualquer que seja a forma, a religião, o culto, se nós não praticarmos. Se nós não praticarmos aquilo, se nós não colocarmos um esforço para a mudança de prática, não adianta nada. Eu posso conhecer a Bíblia toda, todos os versículos, posso conhecer todos os evangelistas, João, Marcos, Lucas, né, Mateus, posso conhecer o Velho Testamento, o Êxodo, Deuteronômio, posso conhecer tudo. Mas se eu não colocar em prática, nada adianta. Não tem mudança do ser, porque o ser não é o carnal, o ser é o espiritual. É isto que nós temos que entender. A carne passa rapidamente, mas o ser continua, é imortal. O espiritismo não regenera nem cura alguém. Não adianta ir para a doutrina espírita pensando que vai se curar. Não adianta. Meramente dá os estímulos, as orientações, o roteiro e o devido apoio moral, sem dúvida. Vibratório de uma casa espírita, de um passe, energético, no caso, é esclarecedor através das palestras, através dos estudos, e espiritual, para que, de posse dessa assistência, possa ele, a pessoa própria, vencer os seus percalços. Então, doutrina espírita é um ferramental, é uma ferramenta que nós temos de entendimento do Evangelho do Mestre Jesus para a nossa mudança. Então, nós utilizamos aquele ferramental de mudança dos nossos hábitos, dos nossos padrões, das nossas vibrações. Há que conscientizar o paciente sobre algumas dificuldades iniciais assim que ele começa o tratamento, referindo-nos a 3 técnicas comumente utilizadas pelos verdugos espirituais. Então, tem orientador dentro da casa, tem que conhecer essas técnicas e tem que colocar claro a respeito daquelas pessoas que estão buscando ajuda, né, nesses 3 aspectos que nós vamos analisar. Dos aspectos, às vezes, é a própria piora quando a pessoa procura uma casa espírita. Às vezes ela piora. Ela procura, recebe a orientação e depois começa a se sentir mal. Por quê? Eles vão usar a técnica de maior agressão naquele momento, quando a pessoa começa a procurar uma ajuda para mudar o seu padrão vibratório. A vítima, observando o crescimento das suas dificuldades, né, em vista de maior intensidade do assédio, ela vai pensar e raciocina enganadamente por falta de estudo, de falta de preparo, que piorou depois que buscou a casa espírita. Logo depois, a entidade astutamente diminui o cerco. Quando a pessoa deixa de frequentar, ela diminui o cerco. Aí o que acontece? A pessoa pensa, pô, foi lá naquela casa que me complicou, objetivando confirmar o raciocínio enganoso do obsidiado. Então, esta questão tem que ser orientada. Olha, a orientação que nós vamos estar passando pode ser que você tenha um quadro de piora, porque eles vão, de uma certa forma, vão receber algumas influências com maior intensidade. Continue, persevere, para nós podermos fazer uma melhor avaliação. Vamos estudar, vamos participar das nossas reuniões. Então, esta, de uma certa forma, é uma conscientização que temos que dar ao paciente. Uma outra técnica muito utilizada, eles afrouxam de imediato o cerco. A pessoa procura a casa espírita, recebe orientação, começa a realizar aquelas orientações recebidas e diminui. Ela não passa a sentir mais nada. Antes, pertinaz, para dar a impressão ao paciente de que ele já está bem. Então, dá aquela impressão que o paciente está bem. Aí ele está bem, daí ele deixa de frequentar a casa espírita, objetivando que ele suspenda o tratamento. Conforme nós vamos ver na questão 468 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos vêm nos colocando. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato,
para empreender o assalto fatal para a concretização de seus planos na carne. Então, a entidade, ela se recua, a pessoa pensa que já está bem, volta a realizar os seus fatos, deixa de frequentar, deixa até de seguir aquela orientação, né, realizada, porque a questão não é frequentar a casa espírita, a questão é seguir as orientações da casa espírita, é um processo diferente. A pessoa pode ser de outra religião, a pessoa pode não ter nem religião, mas seguindo aquelas orientações, muda o seu padrão, muda os seus hábitos. Então a pessoa deixa de seguir aquelas orientações e aí o que acontece? Deixa de seguir, volta como ela era antes, então existe novamente um ataque das questões obsessivas. Uma outra técnica que nós observamos, que está nas obras, né, principalmente no próprio trabalho que o Miguel nos traz, com maiores detalhes dentro desse trabalho, é as dificuldades que se criam para a pessoa no seu dia a dia antes de sair. A pessoa está programada aí num determinado evento, dentro de uma questões religiosa, e a familiar se sente mal-estar, uma criança cai, um recado preocupante chega de improviso, desaparece a chave da porta do carro, alguém chega para pedir uma orientação, solicitar um favor. N formas para atrapalhar. Deve-se procurar a solução razoável de todos os problemas para esses pequenos incidentes e seguir em direção à casa espírita para beneficiar-se. É uma outra técnica utilizada que vão atrapalhando a pessoa para poder prosseguir dentro dos seus objetivos de mudança de comportamento. No trabalho, o Miguel enfatiza muito a respeito desse assunto, de que o orientador, o atendente fraterno, tem que esclarecer, sobretudo, que o esforço dele é imprescindível, quanto relevante, pois não havendo disposição para a renovação da mente e mudança de hábitos, os estímulos de fora podem produzir efeitos imediatos, porém são transitórios, porque o verdadeiro equilíbrio reside na renovação íntima do homem. Vai e não volte a pecar, nos disse Jesus. Vai e mude o seu comportamento, mude a sua forma de ser, porque se voltar a pecar, né, o termo pecado é o hábito da pessoa, se voltar, vai voltar as influências, vai voltar toda a problemática. O atendente fraterno, quem vai fazer o atendimento, né, de alguma forma, porque estamos aqui gravando essas videoaulas e vão ficar à disposição de qualquer pessoa, deve avaliar com critério, em conjunto com o coordenador. Dentro de uma casa espírita, tem-se um coordenador daquela tarefa, ou a própria equipe, os casos, e não deve dar diagnósticos. Nunca o atendente fraterno ou ninguém dentro de um atendimento, uma casa espírita, deve dar qualquer tipo de diagnóstico. É obsessão, não é obsessão, faz isso, faz aquilo. Nunca, nunca. Isso não deve, não é um motivo, não é objetivo. Não dar diagnóstico ao paciente, e sim fornecer as orientações, fornecer a orientação da doutrina espírita, fornecer todo esse ferramental que a doutrina espírita traz para a mudança do ser. Em todos os casos, recomendar também a ajuda de um profissional de saúde. Mais uma vez, Miguel reafirma que tem que se orientar a ajuda, tem que se procurar uma ajuda de um profissional de saúde. Vão aparecer muitos casos anímicos. Nós já até analisamos a respeito da autoobsessão na videoaula número 6, na sexta videoaula. A questão da autoobsessão, que são obsessões através do animismo, do próprio ser. Então, trata-se de problemas nervosos ou mentais do próprio ser. Não tem nada questão de obsessão, nenhuma influência externa. É um caso de autoobsessão, cujos sintomas muito se assemelham ao da obsessão. Não deixa de ser, porque ele mesmo se auto-obsidia. É claro que qualquer estado de perturbação vai atrair espíritos da mesma faixa, ou meros exploradores vitais, sem que possam classificar isso propriamente de obsessão. Não cabe à casa espírita, não cabe efetivamente ao atendente fazer classificações de obsessão, auto-obsessão, não cabe.
cabe dar efetivamente a orientação em qualquer dos casos. O tarefeiro tem que ter consciência de que ele pode atender casos de pura obsessão, efetivamente, bem caracterizados, uma tenacidade do assédio por inimigos do passado, gerando desordens fisiopsíquicas, que são apenas efeitos daquela atuação espiritual malsã. Pode ter casos mistos, obsessões e enfermidades kármicas, né? Física ou psíquica, são os casos mais complexos e difíceis de serem erradicados. Os sintomas se confundem nesses fenômenos de enfermidade conjunta de corpo e alma com raízes kármicas, não importa. Ele tem que ter consciência que pode estar atendendo casos de problemáticas de vidas presentes, influenciações presentes, obsessões, e casos problemáticos de vidas passadas, né, a respeito desses assuntos. Em todos os casos, orientar sempre a orientação e acompanhamento da casa espírita. Nós vamos perceber que obsessões muito prolongadas, né, muito tempo, levam a distonias orgânicas de várias espécies e dimensões. Além de condicionamento psíquico, a pessoa fica com aquele condicionamento, que geralmente perdura mesmo depois do afastamento do obsessor. Então, estas obsessões prolongadas podem trazer problemas, né, da questões na área psíquica, psicológica, e pode também trazer problemas na área fisiológica, e a pessoa fica com aquela problemática nas questões fisiológicas. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 23, né, a equipe espiritual resgatou um obsessor, que foi retirado para uma colônia espiritual, onde ficou recolhido. André Luiz, acompanhando. Esta obra é do espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. O André Luiz estranhou a circunstância e o deu obsidiado ainda a registrar certas alucinações. Então, quer dizer, retiraram-se o obsessor, mas o obsidiado continuou da mesma forma, né? Então ele se estranhou e perguntou ao assistente espiritual o que estava acontecendo, já que não estava mais tendo esse assédio a respeito do assunto. É apenas, nos diz o esclarecedor espiritual, é apenas um fenômeno alucinatório que pode ocorrer em processo de fascinação daquela espécie. Então, o tipo de obsessão que era de fascinação a respeito daquele assunto, daquele caso especificamente, quando o obsessor foi retirado, né, o obsidiado continuou com os mesmos trejeitos, por assim dizer, vamos colocar, parecendo que estava ainda com um processo de obsessão. Mas, na realidade, ainda eram fenômenos alucinatórios, que iriam demorar um pouco mais antes de ele criar novos hábitos de equilíbrios fisiopsíquicos. Muito interessante, porque Allan Kardec também vem registrando a respeito desse assunto. Ele registra na Revista Espírita um caso que, depois da libertação do espírito obsessor, a vítima continuou por algum tempo sob o impacto de alguns sintomas, como tristeza, langores, insônias. Isso daí está relatado na Revista Espírita de junho de 1864. Ele coloca como título Relato completo da cura da jovem obsedada de Marmande. Quem deu o relato foi que assinou, chamado Pequena Carta. Este assunto estão em 3 artigos a respeito deste artigo, mas sendo que nesse último é um caso especificamente dentro desta área, né? Marmande, uma área, uma região, e retrata em 3 artigos desse mesmo ano, de 1864, sendo que nesse em junho ele faz observações mais completas e retrata este caso desta jovem, desta cura. E ele vem nos dizendo o seguinte, na realidade não é ele, é ela, Pequena Carta, que assina as observações no qual Kardec vai trazendo para nós os fatos.
quando o espírito abandona a sua vítima, nos diz o espírito, pequena carne, sua vontade não age mais sobre o corpo, mas a impressão que recebeu o perispírito, pelo fluido estranho de que foi carregado, não se apaga de repente e continua ainda por algum tempo a influir sobre o organismo. Então, nós percebemos, já dentro das observações que Kardec vem realizando, vinha trazendo dentro deste conjunto de observações técnicas, digamos assim, né, laboratorial, né, porque é um grande laboratório que ele participa, que é a Revista Espírita, ele vai tendo estas informações importantíssimas para nós a respeito deste atendimento. Então, não é porque a pessoa chega numa casa espírita, vamos colocar como exemplo, dentro de um processo obsessivo, recebe todo o atendimento, a pessoa começa a seguir a orientação, e depois aquela entidade é encaminhada a uma reunião de desobsessão, ou fica na casa, ou a espiritualidade vai retirando aos poucos ela a respeito do assunto, é que a pessoa perde essas questões das impressões, porque está tão impregnada no seu perispírito que ela vai continuar por alguns tempos. Ela tem que persistir dentro dessas mudanças. É o que nos traz Pequena Carta a respeito desse assunto. Muito interessante esse artigo, de junho de 1864, mas é importante que o leitor também leia os outros artigos que estão no mesmo ano. Kardec, nesse artigo, faz referência, de fevereiro, a respeito do início deste processo de obsessão nesta região. O orientador, né, o atendente fraterno, deve evitar alimentar o paciente em suas lamentações e fixações. Porque às vezes o paciente chega com aquela problemática e entra, como nós chamamos, em loop, ou seja, só fala aquilo, daquela problemática. E o atendente começa a perguntar sobre aquela problemática. Ele deve evitar entrar nesta faixa mental. Embora, obviamente, vai sempre esclarecendo a problemática à luz da doutrina espírita, não tenha dúvida. Mas não ficar alimentando, nem ficar perguntando, né? Se a pessoa está dor no pé, se doeu a perna também, se doeu o joelho também, se doeu a coxa também, sem evitar estas colocações. Em nenhuma circunstância garantir a recuperação do obsidiado, nenhuma circunstância garantir a recuperação de ninguém dentro da casa espírita. Ou marcar prazo, você vem aqui, 10 palestras, 10 passos, 10 isso, 10 aquilo, vai melhorar. Nenhuma circunstância. Para evitar a respeito de cair em leviandade a respeito desse assunto. Então, o atendente tem que tomar muito cuidado nestes detalhes que nós estamos aqui comentando. Só estamos aqui passando algumas orientações, porque o Miguel tem um trabalho muito interessante que nós também transformamos em videoaula, que é o atendimento fraterno, né? Atendimento fraterno na casa espírita. E nós aqui transformamos em videoaula, com maiores detalhes e particularidades. Mas aqui sempre vamos pontuar o seguinte: o atendente jamais deve diagnosticar ou sugerir medicações, bem como nunca aconselhar a suspensão de qualquer tipo de remédio receitado por profissional da saúde. A pessoa às vezes chega e fala, tomei 3, 4 comprimidos daquele não estou me sentindo bem, o que você acha? Para de tomar e vai ao médico. Nunca fala isso, nunca. Né? Procure o seu profissional de saúde, mas nunca use a palavra pare. Nunca. Nunca receita, chazinho tal, faz bem. Nunca. Você não sabe se a pessoa é alérgica àquele tipo de chá. Não sabe se a pessoa rejeita aquele tipo de chá. Ele é bom para alguém, mas pode ser muito ruim para outro. Nós não somos profissionais de saúde. Mesmo o profissional de saúde que está exercendo a atividade de atendimento fraterno, de orientador, ele deve se ater às orientações da doutrina espírita e não da sua vida profissional. Não diagnosticar sem uma observação séria e criteriosa exame, que a problemática tem relação com a mediunidade a desenvolver. Nunca dar diagnóstico de nada para ninguém. Muitos atendentes trabalham dentro da área mediúnica, têm sensibilidades. Muitos atendentes, né, às vezes, são médiuns que
que dizem que tem questões de visões, né? Mediunidade de visão, e trabalham em reuniões, mas nunca deve colocar qualquer fato que se observe no atendimento. No caso, das vezes, de ocorrer qualquer tipo de observações que o atendente venha a ter, né? Isso aí pode ser até uma ideoplastia que o atendido está ali gerando com as suas ideias muito fixas. Então, vai se abster de dar conhecimento do conteúdo diretamente ao assistido. Nunca. E observar e esquecer. Porque, às vezes, não é a realidade do qual a pessoa, ou médio, digamos assim, está observando. Está observando um pensamento, está observando uma forma de ser, ou está observando coisas que não devem nem ser faladas a respeito daquele assunto. Então, ele deve se abster daquela forma de orientação. Porque muitas vezes perguntam por que a casa ou a espiritualidade não retira abruptamente o perseguidor. Sem que ele seja evangelizado, ele vai produzir alguns choques de energias que atuam no processo. Então, dependendo do caso, que está muito ramificado, perispírito a perispírito, essa retirada abrupta a respeito do obsessor poderia causar um dano ao obsidiado. O obsidiado, sobretudo nos casos de obsessões de longo curso, poderá entrar em estado de prostração ou até mesmo de desencarnação. Nas obras espíritas, temos casos de entidades que, em reuniões mediúnicas, vieram efetivamente e orientaram e colocaram claramente: se eu sair do aspecto do assédio que eu estou exercendo naquele ser, ele vai desencarnar. Porque nós estamos, né, numa simbiose energética muito grande. E ele depende das minhas energias, assim como eu dependo das energias dele. Então, nesse caso, por isso que esse afastamento, né, a respeito desses casos de obsessões muito prolongadas, deve ser cuidadosamente tratados ao longo prazo, né, de orientação dentro da casa espírita. Se retira abruptamente, o obsessor pode entrar em crise pelo excesso de fluidos animalizados que detém o obsidiado, produto extraído da vítima por longo período. Também vai ter um problema para o obsessor, que também é o nosso irmão, filho de Deus, só estão ali, está ali às vezes, achando que é o correto aquela cobrança da sua dívida, né? A falta dessa troca energética, conforme nós comentamos, que se habituou a vítima, faz às vezes levá-la a estado de ansiedade ou inquietação, às vezes até pior do que esse estado. Nós vamos encontrar um rico material de estudo aprofundado nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, Os Bastidores da Obsessão e Painéis da Obsessão, e na obra de André Luiz, Missionário da Luz. Aí cabe a nossa observação para um estudo mais aprofundado dessas questões a respeito do assunto que estamos falando. Uma das coisas que nós chamamos atenção, e o Miguel chamou atenção com muita ênfase nesse trabalho, né, é o alerta que ele faz a todos os trabalhadores da seara espírita a respeito da síndrome da monotonia das repetições. Essa síndrome até serve para a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, né, dentro do nosso ser. A rotina dos acontecimentos. Então, passa a ser uma questão de rotina da vida. Aqui se reporta o espírito, Manuel Filomeno de Miranda, na obra Painéis da Obsessão. Então, esta entidade vem nos chamando a atenção a respeito dessa monotonia das repetições, as rotinas que aquele trabalhador está exercendo. É muito interessante esse estudo para que nós nos chamando a atenção a respeito do nosso processo, até do nosso dia a dia. Mas para o trabalhador da casa espírita, nós vamos ver que trata-se de um fenômeno em que o tarefeiro deixa-se arrastar para o automatismo sem pôr preponderantemente em seu psiquismo o sentimento naquilo que executa, isto é, empenhar-se com ardor, conscientização e amor na tarefa que abraçou.
Então, essa síndrome da monotonia das repetições faz com que o trabalhador comece a fazer aquilo automaticamente, sem colocar, digamos assim, um amor naquele trabalho, sem dar aquela ênfase de prioridade em sua vida como um trabalhador do próprio benefício do outro ser, que é uma das principais formas de mudança até do próprio trabalhador espírita, que é a caridade. Não deixa de ser uma caridade que está exercendo na mudança do próprio ser. Então vai se criando-se essa monotonia, né, a respeito deste trabalho. A rotina dos acontecimentos pode levar ao automatismo. Ele está lá, né, em automático. Ele vai falando as coisas sem entrar, sem sentir o que o outro está colocando, que é muito importante o atendente sentir, né? Ter a empatia com aquela problemática, como se estivesse sentindo também dentro dele toda aquela problemática, não sentindo o prazer mais de servir no labor altruístico. Deu uma desmotivação, deu uma rotina, tudo executando por mero cumprimento do dever. Surge daí a problemática da inassiduidade. Começa a faltar. Hoje eu não posso, amanhã tem não sei o quê, depois tem outra coisa. E as desculpas de sua ausência parecem a rodo, representando, na realidade, meras fugas psicológicas, muitas vezes inconscientemente. Então, esta rotina é muito, digamos assim, importante para que o atendente possa efetivamente tomar consciência que pode existir, e o próprio orientador da tarefa também tem que estar atento a respeito desses trabalhadores que entram nessas rotinas, digamos assim, de repetições da vida. De um modo geral, muito ajudará o tarefeiro se ele se preparar verbatoriamente para o trabalho. Aliás, até que é uma obrigação esse preparo, né, para esse tipo de trabalho. Sobretudo se esse ocorre em conjunto com outras pessoas, né? É aconselhável, antes de sair de casa, ler uma página evangélica, orar, impregnando-se das vibrações salutares, que muito ajudarão a não entrar na faixa de melindres ou de irritabilidade. É muito interessante, porque também dentro deste trabalho de equipe, que o orientador dessa tarefa execute sempre uma reciclagem, que o trabalhador continue estudando. Então, essas obras citadas, né, que tratam desses assuntos de questões obsessivas, porque o trabalho do atendimento dentro de uma casa espírita vai atender muitas pessoas que estão sob influências espirituais ou influências do seu próprio animismo. Então, vai tratar desses assuntos especificamente. Então, o tarefeiro tem que estar continuamente estudando. É muito interessante e é muito salutar que o próprio grupo estude em conjunto. E hoje, com tantas facilidades, pode fazer estudos online. Cria-se um dia onde que todos possam estar online e estude um livro, estude uma obra que trata de assuntos sobre obsessões, de técnicas, de como deve ser a orientação. É muito salutar que isto aconteça. Eis porque o Espírito André Luiz vai nos alertar o seguinte. Na obra Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, no item 36, chamado Nosso Grupo, muito interessante que ele faz uma análise de como deve se comportar o indivíduo perante um grupo de estudo, de trabalho. Eles dizem assim: confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais infindáveis, são arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Então, ele chama aquelas pessoas que estão no grupo, né, que tem melindres, né, que são irritadíssimos por qualquer coisa que alguém fala, fica irritado, não tem paciência, né? E o que eles são? Eles são arbustos, são árvores, né, que estão cheios de vermes, de feio aspecto, né? Tá todos perfurados, tudo concomido, né, a respeito do assunto. E o Espírito Emmanuel vem nos dizendo no livro da Esperança, né, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, no seu item 69, que ele fala a respeito do conjunto, né, do grupo, do conjunto. As entidades estão tratando esses assuntos. Irritar-se alguém
no exercício das obras é o mesmo que rechear o pão com cinza. Então, quer dizer, se eu estou exercitando uma tarefa dentro de uma casa espírita, de livre, espontânea vontade, ninguém me obriga a ir lá. Eu não tenho obrigação. Eu estou indo lá para quê? Para a minha melhoria. O atendente, os frequentadores, os trabalhadores, os tarefeiros, os dirigentes têm que entender que estão nesta tarefa para a sua mudança pessoais. E Deus coloca dentro dessas tarefas aquilo que nós vamos exercer de caridade, seja ele em qualquer área. Mas o principal objetivo é a mudança do tarefeiro, é a nossa mudança no exercício desta doutrina da casa espírita. Então, se eu vou lá, se eu estou lá, né, no exercício da minha tarefa consciente e fico irritado, é como se eu colocasse na minha evolução cinza, ou seja, não serve para nada. É rechear o meu pão com cinza, né? Não com coisas que possam me alimentar. Não estão me alimentando em nada. Porque cinza, o que é a cinza? Cinza é alguma coisa que já morreu, digamos assim. Transformou. Né? Não tem mais a sua utilidade. Então, é colocar o pão naquilo que eu busco colocar cinza. Então, é de muita importância a conscientização daquilo que nós estamos exercendo dentro da casa espírita. Agradecemos por mais esta oportunidade de trazer este módulo, é o 7, a respeito do trabalho de Miguel Tavares de Gouveia, Obsessão, Autoobsessão e Terapia Espírita. Muita paz a todos.